O ar da manhã chegava ralo e incolor sobre uma cidade que já não confiava nas próprias janelas. O vento se moveu primeiro, deslizando pela rua principal, como se soubesse que as portas permaneceriam fechadas, sacudindo venezianas que tinham aprendido a tremer em silêncio. Em algum lugar uma dobradiça rangia. O som de um cavalo que batia os cascos ecoou na quietude, mas a manhã se continha. Era um frio que penetrava a roupa e se instalava nos ossos, e uma luz que transformava o mundo em contornos e decisões. O território do Arizona, no final do outono, estava impregnado do cheiro de ferro e poeira molhada, um resquício da tempestade da noite que tinha passado horas antes. O ar carregava um peso, como se a própria memória tivesse substância. Um gaiato gritou uma vez do algodoeiro perto do poço e depois se calou, como se tivesse mudado de ideia. O silêncio era uma coisa antiga aqui, mais velha que qualquer som. Dentro de uma cozinha estreita com uma janela torta, uma mulher estava debruçada sobre uma bacia que, em tempos de colheita, guardava maçãs. Suas mãos tremiam de uma forma que ninguém lhe ensinara, uma maneira que o corpo aprende quando é levado longe demais e por tempo demais. O pano que ela segurava estava cinza, manchado de lixívia e luto. Ela esfregava a frente de seu vestido, lutando contra as manchas escuras de sangue que haviam secado de maneira espessa e teimosa. Não era o sangue do marido, embora a cidade dissesse que sim. As manchas pertenciam ao xerife, o único homem que conhecia todas as rotas secretas para este vale, o único homem que conseguia fazer uma multidão esperar. A água na bacia adquiriu a cor de uma memória ruim, e quando ela ergueu o pano para torcê-lo, seus pulsos tremeram novamente. A mulher respirava fundo. 4 tempos para inspirar, 6 para expirar. Sua mente conhecia a contagem, uma técnica que uma parteira lhe ensinara uma vez para acalmar um coração acelerado, para dizer ao animal assustado dentro de suas costelas que ainda havia tempo. A mente se esforçava, mas o corpo obedecia apenas um pouco. Ela não chorava. Não havia espaço para isso. Em vez disso, ela se concentrava nas pequenas coisas que impediam uma pessoa de se despedaçar completamente. A veia fina e azul que atravessava sua junta, o fio que ela havia puxado da bainha e torcido em um anel improvisado, a tigela lascada que sempre balançava ao ser posta na mesa. Eram microações, uma ciência silenciosa de sobreviver à hora que se apresentava. Ela mergulhou o pano de novo e esfregou com mais força. Não sussurrou nada, porque o nada era a coisa mais segura. Quando a batida na porta chegou, não soou como um pedido. 2 homens de casacos cor de poeira pararam na porta, com rostos que pareciam mais velhos do que no dia anterior. Um carregava a lei na voz, o outro na postura. Eles não pediram permissão para entrar, simplesmente tomaram o espaço, o ar e o último bom pensamento que ela tinha. Lá fora, a rua se lembrava de como se olhava para as pessoas. Uma mulher do outro lado levantou a cortina 2 dedos e depois a soltou. Um menino parou de varrer a varanda do salão e se apoiou na vassoura, como se tivesse todo o tempo do mundo para aprender a natureza do medo. Os homens a conduziram para a rua. Não havia algemas, por misericórdia ou por cálculo, mas as mãos deles pairavam perto de seus cotovelos, e a distância entre as palmas deles e o casaco dela parecia uma espécie de corda. A porta da cadeia se fechou com um clangor, o som do ferro que queria ser ouvido. Não por justiça, não naquele dia. O som era o peso de uma decisão que se recusava a se explicar. Ele ecoou pelo corredor e se acomodou no chão de pedra, onde viveria por anos. Ela entrou na cela e o ar mudou. As cadeias tinham um cheiro que não pertencia a nenhum outro lugar. Palha úmida, suor antigo, o óleo de uma lanterna que foi ajustada por um homem com mãos firmes. Ela se sentou na beirada da cama e manteve as costas retas, como se a postura pudesse ser prova de inocência. Quando o delegado pediu seu nome, ela não disse nada. Ele escreveu mesmo assim, o lápis desajeitado em seus dedos, os olhos excessivamente cautelosos. Ele tinha visto o corpo, tinha visto o sangue onde ele estava e onde não estava. Ele colocou o livro de registros de lado e o fechou gentilmente, como um livro que você ainda não terminou, mas que não consegue mais suportar ler. Na mesa do xerife, o distintivo estava torto, acumulando poeira e moscas, porque até o luto era prático em uma cidade como aquela, e ao lado,
repousava o pequeno pedaço de trovão que tinha iniciado todos os novos silêncios. Uma única bala de prata, brilhante como um osso fervido, sua superfície arranhada com marcas que não eram obra do acaso. Os arranhões eram cuidadosos, como a escrita de um homem que nunca aprendeu a ler, mas que sabia como enviar uma mensagem mesmo assim. Apenas uma pessoa no condado esculpia daquele jeito. Apenas uma mão tinha aquele hábito, aquele ritmo, aquele orgulho escondido na maldade. O delegado olhou para a bala e depois desviou o olhar, como um homem que evita um espelho para não ver o que seu rosto está expressando. O tempo muda dentro de uma cela. Os minutos não passam, eles circulam. O corpo se lembra de cada pequena coisa, batida do coração, respiração, a pressão da madeira atrás dos joelhos, e encontra padrões onde a mente encontra culpa. Ela notou a corrente de ar que entrava por baixo da porta e lambia seus tornozelos. Notou como o nó na corda da cama rangia a cada 5 respirações, como se estivesse contando junto com ela. Ela olhou para as próprias mãos. O tremor não é fraqueza, disse a si mesma. É a maneira que os nervos têm de se livrar do frio. Ela imaginou o interior do seu peito, as costelas como ripas de cerca, o coração como um potro assustado que precisava de uma voz mais suave. E ela deu uma a ele. Você está aqui. Você ainda está aqui. As palavras não eram uma prece nem uma ciência, mas algo no meio, uma pequena ponte em uma terra difícil. Lá fora, a cidade começou sua rotina matinal como se o domingo tivesse chegado mais cedo. O salão abriu 2 horas antes do horário de trabalho honesto, porque a fofoca trabalhava uma jornada mais longa que o gado. Vozes se entrelaçavam e se desenrolavam, como as pessoas fazem quando ninguém quer assumir um pensamento por completo. Uma risada saltou e morreu. Uma cadeira foi arrastada. Ouvi dizer que ela fez isso com as próprias mãos. Ouvi dizer que ela o encontrou já morrendo. Ouvi dizer que havia uma carta. A diligência nunca chegava tão cedo, mas o rumor trovejou em uma estrada vazia e fez todo o barulho que alguém poderia querer. Na igreja, o pastor poliu seus óculos e reescreveu seu sermão sem mudar uma única palavra. O perdão era uma porta que ele podia apontar, mas nunca forçar a abrir. No armazém, o comerciante contava moedas por hábito e separava-as sem brilho, que pareciam pena na mão. Ele não aceitaria o dinheiro dela quando chegasse a hora. Aquilo também era uma forma de julgar, fingindo que não. O delegado voltou com um copo de lata e o deslizou pelas barras. O som do metal arrastando-se fez os dentes rangerem e depois se instalou na mandíbula como um hematoma. Ele não a olhou nos olhos nem perguntou nada, apenas ficou ali um instante a mais e depois saiu, suas botas cuidadosas nos tablados, como se o silêncio pudesse ser uma gentileza se fosse manuseado como vidro. O copo estava amassado em 2 lugares, danos antigos que se encaixavam em 2 dedos, caso uma pessoa precisasse se agarrar a algo. E ela precisava. Ela estudou o amassado, a forma como a pressão muda a forma, mas ainda deixa a coisa em si. Pensou em como um cérebro sob cerco se agarra a padrões, a significados, a qualquer coisa que faça a próxima respiração ter sentido. Ela deixou o pensamento passar como uma nuvem. Não estava ali para resolver a mente. Estava ali para sobreviver a ela. A chuva recomeçou sem se preocupar primeiro com o céu. Batia no telhado de zinco e preenchia o espaço com um som como de mãos firmes sobre um corpo cansado. O som puxou memórias da escuridão. Noites de inverno antes do casamento, o cheiro de tabaco e a picada limpa do sabão na pele fria, o ritmo de uma conversa que nunca precisou de voz alta para ser ouvida. Ela engoliu em seco, pressionou o polegar no tecido do joelho até que o músculo respondesse. Consciência. Depois, alívio. O sistema nervoso era um cavalo assustadiço. Se você puxasse, ele empinava. Se você o conduzia, ele seguia. Ela respirou na tensão e deixou a mandíbula se soltar aos poucos. Eram misericórdias silenciosas que ninguém via. Do outro lado do corredor, o livro de registro do xerife estava onde um homem organizado o havia deixado. Um lápis repousava na diagonal, uma pequena prova de uma intenção interrompida. As páginas continham linhas de nomes, multas e recusas, e também as notas ocultas que um oficial da paz que trabalhava de verdade aprendia a manter. Quem olhou para a esquerda, quando devia ter olhado para a direita,
quem vendeu mais balas do que uma semana de coiotes exigia, quem esculpiu suas iniciais em algo que não tinha o direito de possuir. Mais tarde, alguém notaria que uma página estava faltando. Mais tarde, alguém fingiria não saber como é fácil rasgar e dobrar papel e deslizá-lo para dentro de um bolso do peito. Por enquanto, o livro descansava. Por enquanto, a bala brilhava. Por enquanto, a cidade ensaiava seus álibis como um coro cantaolar antes do hino. Ela fechou os olhos e sentiu o mapa da sala sem olhar. O cobertor áspero da cama. A frieza da parede contra as costas de sua mão. O sopro suave da lanterna, um pulso de chama que subia e descia como um peito faz quando ninguém está olhando. Ela imaginou a estrada além da cadeia, como ela se curvava para o norte e subia em direção a um cume onde a chuva chegava primeiro e ia embora por último. Imaginou as marcas de cascos se enchendo de água, transbordando, e depois sendo suavizadas como se nada jamais tivesse passado por ali. Ela não imaginou um resgate. Imaginou uma escolha: falar e ser transformada na história de outra pessoa, ou manter o silêncio e permanecer inteira o suficiente para sair quando chegasse a hora. Ela escolheu a única força que não precisava de testemunhas. Ela escolheu o silêncio. No escritório, a bala de prata esperava. Ela não mudou de forma sob a luz. Manteve suas entalhes da mesma forma que um homem mantém seus hábitos, sem pensar, fielmente, até o dia em que esses hábitos traçam uma linha reta de volta a ele. O delegado tentou espantar uma mosca. Errou e tentou de novo. Ele não era cruel. Estava cansado. Ele ergueu o distintivo pela borda, o ajeitou e depois o entortou mais uma vez, como se o equilíbrio fosse uma mentira naquele dia. Através das janelas da frente, a cidade se observava no vidro. As pessoas aprendem cedo a amar uma história que mantém as próprias mãos limpas. Ao meio-dia, a chuva diminuiu para uma garoa que pairava como um suspiro perto do chão. Um cachorro vagou pela porta da cadeia e parou, como se soubesse a diferença entre uma sala que segurava uma pessoa e uma sala que segurava um veredicto. Ele cheirou, circulou e se deitou. Ele esperaria tanto quanto o corpo ao seu lado esperou uma vez por sobras nas portas dos fundos. Esperar era uma forma de saber. Lá dentro, a mulher apoiou as palmas das mãos nas coxas e deixou o peso delas a trazer de volta para o presente, para a pequena e boa verdade de que uma pessoa é mais do que a pior meia hora de sua vida. Seus ombros caíram. A respiração se aprofundou. Uma nova quietude encontrou as bordas da cela e se sentou. A tarde desapareceu sem drama. A luz ficou suave, como acontece quando um dia está prestes a se render ao que vier a seguir. O vento voltou de algum lugar onde precisava estar, e com ele algumas palavras soltas da rua, nomes ditos em voz baixa, uma risada que não soava bem, o arrastar de uma cadeira puxada para perto demais de uma porta. Em algum lugar, uma viúva assou um pequeno pão e o envolveu em um pano e se lembrou de um jovem delegado que costumava tirar o chapéu para as sombras. Em algum lugar, um armeiro fechou sua loja mais cedo, porque um certo tipo de metal carregava uma dívida antiga nas costas e ele podia senti-la em seus dedos naquele dia. Em algum lugar, um cavaleiro escolheu uma estrada e não se permitiu pensar duas vezes. A noite se aproximava como uma decisão lenta. A cidade mantinha sua postura, da forma como as costas de um homem se mantêm quando ele tenta parecer mais alto do que é. Dentro da cela, nada se movia, e naquela quietude, algo firme crescia. Não era esperança, ainda não. Algo mais silencioso. A sensação de que o corpo e a alma estavam se falando novamente. A mulher ergueu o rosto e ouviu a chuva morrendo no telhado. Naquele rufar que se afinava, ela ouviu uma verdade que não acusava e não desculpava. A tempestade tinha passado, mas o chão ainda estava molhado. Se você corresse agora, escorregaria. Se ficasse de pé, saberia onde seus pés realmente estavam. Ela se levantou, não para andar de um lado para o outro, nem para gritar, nem para implorar. Ela se levantou para sentir o chão. Ela se levantou para ser contada por si mesma. A noite viria. A corda seria falada em salas que fingiam que a palavra era uma prece. A bala brilharia na lamparina e desafiaria o coração culpado a piscar. O distintivo se inclinaria, se ajeitaria e se inclinaria novamente. Mas por aquela respiração,
Por aquele minuto que era maior que seu tamanho, a cidade se calou e a cela se manteve firme. O dia tinha dito o que queria. A mulher não tinha respondido. E no espaço entre o dizer e o responder, a história tomou sua primeira forma verdadeira. A cadeia ficava mais fria à noite, embora o fogo no fogão de barril já tivesse morrido para cinzas há muito tempo. As paredes de pedra suavam na umidade, e o ar estava pesado com o cheiro fraco de ferrugem e solidão. Ela se sentou na cama estreita, a bainha de sua saia ainda manchada com o sangue do xerife, embora a maior parte tivesse desbotado para um marrom opaco. O som de sua própria respiração era a única prova de que ela ainda estava ali, ainda esperando. A cada hora, como um relógio sem ponteiros, o copo de lata deslizava contra as barras. Lento, deliberado, o som áspero e oco. Ela não tinha certeza se fazia isso para se lembrar que estava viva ou para provar que alguém lá fora poderia ouvir. Na mesa do outro lado da sala, o distintivo do xerife estava no mesmo lugar desde a noite em que a trouxeram, sua borda captando a fraca luz da manhã que entrava pela janela com grades. Uma mosca circulou, pousou e se levantou novamente, como se não conseguisse decidir se pertencia aos vivos ou aos mortos. O delegado passava às vezes as botas suaves no assoalho gasto, mas nunca a olhava nos olhos. Ele carregava seu próprio silêncio, e naquele silêncio ela reconheceu algo, um conhecimento mantido não por causa dela, mas para a própria sobrevivência dele. Ele não falaria do que tinha visto. Ele não lhe perguntaria o que ela sabia. As horas se misturaram. O ar na cela ficou denso de espera. Ela apertou mais seu xale, embora o frio já tivesse se instalado em seus ossos. Lá fora, uma carroça passava, as rodas rangendo na terra batida, e vozes fracas subiam na distância. A cidade estava seguindo em frente sem ela, como as cidades fazem. No entanto, aqui, naquele quadrado de pedra e sombra, o tempo permanecia parado. Em algum lugar além das paredes, a verdade também esperava, gravada nos arranhões de uma única bala de prata. Ela não sabia ainda se essa verdade a salvaria ou a enterraria mais fundo. A verdade estava gravada nos arranhões de uma única bala de prata. Ela não sabia ainda se essa verdade a salvaria ou a enterraria mais fundo. Do lado de fora da cadeia, o mundo parecia vibrar com um tipo diferente de vida. Uma que podia ficar quente ou fria, com a inclinação de um único sussurro. No salão, as vozes se entrelaçavam com o tilintar baixo de copos, e o boato se movia mais rápido que o uísque. Um homem na mesa mais distante se inclinou, sua voz baixa, mas certa, falando como se a verdade fosse algo que você pudesse esculpir em madeira. Outro homem riu, não porque a história fosse engraçada, mas porque o medo e o riso às vezes usam a mesma máscara. Do outro lado da rua, a voz do pastor ecoava da pequena igreja de tábuas, seu sermão serpenteando por palavras sobre perdão, embora seus olhos continuassem varrendo os bancos, como se estivessem procurando o pecado que ninguém se atrevia a nomear. Ele falava tanto para as paredes, quanto para as pessoas, seu ritmo suave e deliberado, como um homem oferecendo absolvição a si mesmo. No armazém geral, o ar cheirava a poeira de farinha e óleo de lamparina. O comerciante estava atrás do balcão, empilhando sacos com precisão lenta. Quando ela tinha entrado lá uma vez antes, ele recusou suas moedas. Não com malícia, mas com uma espécie de pena que tirava o valor delas. Era a pena de um homem que vê alguém já meio enterrado e não vai lucrar com o resto da descida. Cada canto da cidade parecia saber seu nome, mas o carregava de forma diferente. Em algumas línguas, uma maldição. Em outras, uma ferida. E embora ela não pudesse andar por aquelas ruas, podia senti-las através das paredes da cela, da forma como um corpo pode sentir uma tempestade muito antes de ela eclodir. Em algum lugar além, a bala esperava. As mãos que a tinham esculpido ainda viviam, e a cidade, quer quisesse ou não, estava prendendo a respiração. A cidade estava prendendo a respiração. A manhã seguinte veio cinzenta e fria, com uma fina névoa agarrada ao chão, como se tivesse medo de ser queimada. Ela estava sentada na cama, com as mãos cruzadas no colo, quando o baque suave de passos cruzou o assoalho de madeira do lado de fora de sua cela. Eles eram mais lentos que os do delegado, mais leves do que os do xerife jamais foram. Uma figura apareceu na porta. Uma mulher, mais velha,
com o cabelo preso em um coque com mechas brancas. Ela não disse seu nome, não ofereceu explicação. Em vez disso, ela carregava um pequeno pão envolto em um pano desbotado, colocando-o gentilmente no banco gasto logo dentro das barras. O aroma a alcançou antes que a memória chegasse. Pão fresco misturado com o leve cheiro de tabaco e a picada limpa de sabão. Por um momento, ela foi puxada para trás no tempo, para invernos em que as noites eram longas e o fogo quente, antes que seu casamento se tornasse algo mais frio que a própria estação. Os olhos da mulher mais velha encontraram os dela, firmes mas ilegíveis, sem julgamento, sem conforto. Apenas o peso silencioso de alguém que tinha carregado sua própria parcela de verdades nunca ditas. Ela poderia ter feito a pergunta: você fez isso por ele ou por si mesma? Mas a pergunta ficou suspensa entre elas, o tipo de pergunta que poderia desvendar as duas mulheres se fosse respondida. Sem outra palavra, a viúva se virou e saiu, o eco de seus passos desaparecendo na quietude da manhã. Sozinha novamente, ela pegou o pão, mas não comeu de imediato. Traçou a trama do pano com os dedos, sentindo a pequena borda desfiada onde ele havia sido remendado, e pensou em como certas coisas, como as pessoas, podem ser rasgadas, costuradas e ainda assim se manterem inteiras. Em algum lugar naquela quietude, a verdade se aproximava, e o peso da bala em sua memória se tornava mais pesado. Em algum lugar naquela quietude, a verdade se aproximava, e o peso da bala em sua memória se tornava mais pesado. Do outro lado da cidade, a chuva tinha voltado, suave a princípio, depois insistente, batendo nos telhados de zinco com um ritmo que parecia esconder mais do que revelar. Na luz fraca da loja do armeiro, um homem com mãos gastas por décadas de trabalho com metal virou a bala de prata em sua palma. No momento em que seus olhos captaram o padrão de arranhões em seu lado, a cor escoou de seu rosto. Ele não precisou perguntar quem os havia feito. Ele já sabia. Ele mesmo tinha esculpido aquelas marcas anos atrás, para um homem que jurou que cada tiro seria medido, justo e raro. A bala agora repousava como uma peça de dívida antiga, fria e acusadora. Ele a colocou no balcão, mas não tirou a mão, como se liberá-la tornasse a verdade mais alta. Lá fora, a chuva engrossou, escondendo os passos rápidos e propositais no beco atrás da loja. Alguém se movia ali com o cuidado de uma pessoa que sabia quais tábuas rangiam e quais sombras se mantinham. De volta ao escritório do xerife, um livro de registros estava aberto. Suas colunas organizadas interrompidas por uma única borda rasgada, onde uma página havia sido removida. Aquela folha desaparecida, que se foi sem borrões ou lascas, poderia não ser nada. Ou poderia ser a dobradiça, sobre a qual o julgamento inteiro giraria. E embora ninguém falasse disso em voz alta, a ausência pairava no ar como o cheiro de fumaça muito depois que o fogo tinha se extinguido. Na cela, ela sentiu isso. Uma mudança invisível no mundo além de suas paredes, como se em algum lugar, em uma sala que ela não podia alcançar, uma verdade tivesse começado a acordar. Como se em algum lugar, em uma sala que ela não podia alcançar, uma verdade tivesse começado a acordar. Ao anoitecer, o ar havia se tornado denso com o cheiro de terra encharcada de chuva e com o tipo de tensão que faz um homem verificar seu rifle 2 vezes. Lanternas cintilaram na Main Street, seu brilho se curvando ao vento. As pessoas começaram a se reunir em frente à cadeia, algumas atraídas pela justiça, outras por algo mais difícil e mais escuro de nomear. Seus rostos estavam iluminados por baixo, cada linha afiada, cada sombra aprofundada. O murmúrio da multidão subia e descia, uma maré inquieta de acusações semiformadas. Botas se moviam na lama. Uma corda enrolada e pesada passava de um par de mãos para outro. Acima, o céu piscou em branco, e o súbito estrondo do trovão rolou pela rua, silenciando as vozes no meio de uma frase. Todos os olhos se voltaram para a estrada do norte. Da escuridão, um cavaleiro solitário emergiu, a chuva escorrendo em seu casaco, seu chapéu puxado para baixo contra o vento. Ele cavalgava devagar, cada passo do cavalo medido, deliberado. Quando ele chegou ao poste de amarração, ele desceu sem pressa, o peso de sua presença pressionando a noite. De seu ombro, ele deslizou um rifle e o colocou sobre o poste, não apontado, não escondido,
Apenas ali, como se estivesse desafiando qualquer um a tocá-lo. Ninguém se moveu. As lanternas sibilavam no ar úmido. A corda cedeu ligeiramente. Sua ameaça não se foi, mas esperando. Dentro de sua cela, ela não podia ver o rosto do cavaleiro, mas sentiu a mudança no ar, a forma como uma tempestade, às vezes, carrega consigo a possibilidade de uma abertura nas nuvens. Ainda assim, a bala de prata em sua memória mantinha seu peso, e a noite estava longe de terminar. A bala de prata em sua memória mantinha seu peso, e a noite estava longe de terminar. A cela estava escura agora, exceto pelo fino brilho âmbar que entrava da lamparina do delegado no corredor. Ela estava sentada na cama, os dedos traçando a veia da madeira sob ela, quando sua mão roçou a borda de algo preso no fundo do colchão fino. Ela o puxou para fora. Uma bíblia gasta, seu couro rachado por anos de manuseio. Era mais pesada do que deveria ser. Abrindo-a, ela encontrou um pedaço de papel dobrado, bem apertado contra a espinha, as bordas amolecidas pelo tempo. A tinta estava borrada em alguns lugares, as linhas tremendo como se tivessem sido escritas por alguém cujas mãos não se firmavam. Ela leu as primeiras linhas em silêncio. Não havia confissões diretas, nenhuma verdade explícita. Em vez disso, os espaços entre as palavras falavam mais alto do que as próprias frases. Pausas onde algo deveria ter sido dito, mas foi deixado em silêncio. Perto do fundo, um nome tinha sido riscado até que apenas um fraco fantasma das letras permanecesse. As últimas palavras visíveis, logo acima da borda rasgada, eram seu. O papel tremeu em seu aperto, embora ela dissesse a si mesma que era apenas por causa do frio. Dobrando-o novamente, ela o deslizou de volta para a Bíblia, pressionando-o no lugar como se pertencesse mais às sombras do que à luz. Lá fora, a chuva diminuiu para um sussurro e o murmúrio da multidão se transformou em algo mais incerto. Mas, na quietude de sua cela, a carta permaneceu, carregando uma verdade destinada a ficar escondida, até que alguém estivesse disposto a suportar seu peso. Até que alguém estivesse disposto a suportar seu peso. Quando a manhã chegou, a rua lá fora tinha se esvaziado de suas vozes inquietas. As lanternas estavam apagadas, a corda tinha sumido, a lama endurecida por um sol pálido que não dava calor. A porta da cadeia se abriu sem cerimônia. Nenhum veredicto foi lido. Nenhuma mão estendeu para puxá-la para fora. Ela saiu para a luz sozinha, o som de suas botas na varanda de madeira, a única notícia de sua liberdade. A cidade não se reuniu para vê-la partir, mas ela podia sentir o peso de olhos invisíveis através de cortinas semi-abertas e frestas nas venezianas. Ela andou sem procurar por eles, passando pelo túmulo do xerife na elevação além do cemitério da igreja. Ela não parou. Seu olhar permaneceu fixo na estrada à frente, embora seus dedos se curvassem em torno da forma pequena e fria em seu bolso. A bala de prata, seus arranhões desgastados por seu toque. Um cão magro e cor de poeira se levantou de onde estava deitado na sombra do estábulo e se juntou a ela. Ela nunca o chamou, nunca olhou para baixo, mas ele manteve o ritmo como se sempre tivesse pertencido à estrada que ela estava tomando. O céu estava baixo e dourado, do tipo que faz cada sombra longa. Na beira da cidade, ela se virou uma vez, não para as pessoas ou os prédios, mas para a estrutura da forca contra o sol poente. A madeira estava em silêncio, sua sombra se estendendo pela terra para encontrar a dela. E por um momento, parecia que havia dois caminhando em vez de um. Então o vento mudou, e a estrada se abriu à frente, levando-a para o que quer que estivesse esperando além do horizonte.